super mega administrador, né? Um profissional, aquele que sabe de tudo da burocracia ali, da política e tal, mas e aí, na hora de fazer análise crítica sobre ela, né, fica as interrogações. Então, como que a gente está fazendo isso na prática? Está pensando esse trabalho, né, e principalmente a organização a partir desse contexto. E aí eu queria problematizar sobre 3 aspectos, né, que assolam as condições de trabalho dos assistentes sociais nos dias de hoje. E aí o primeiro ponto, eu acho que são os contratos e relações de trabalho, né? As terceirizações, os níveis de subordinação, convivência de contratos de trabalho diferente no mesmo espaço, dentre outras, né? Não tem como a gente negar isso, né? O meu colega terceirizado, eu também tenho lá, né, no local que eu trabalho, os oficineiros, os orientadores, eles são terceirizados, e aí a gente às vezes combina alguma coisa de sair, né? E eles falam, olha, ainda não recebemos. Né? E a gente, funcionário público, está lá o dinheiro na conta, olha, a gente ainda não recebeu. E aí, como que a gente não se solidariza com isso, né? Porque muitas vezes é isso, o cotidiano nos assola tanto que a gente não para pensar nessa condição do outro, né? Então, acho que essas diversas formas de contratação de trabalho são aí um aspecto, né, que tem se colocado no cotidiano. Um outro ponto é as demandas crescentes de trabalho em face das equipes e serviços reduzidas, né? A gente acabou de falar, um profissional para atender 4.000 famílias. Isso é impossível, né? Então, como que... E a tendência é isso só aumentar, né? Só a demanda aumentar e não contratação de mais profissionais. E o terceiro ponto é o contexto de violência institucional, né? Que tem relação tanto com as gestões, como também o lugar que a política ocupa, do recebe tudo no conjunto das demais políticas e na relação com o judiciário, né? Então, acho que assim, a violência institucional ela é muito presente, né? Já foi falado pela manhã que aqueles profissionais que ousam pensar diferente ou questionar, a violência vem no mesmo momento, ou na transferência de cargo, ou na punição, né? Então, como que esse cenário, né, é o que a gente tem? E aí, falar de organização dos trabalhadores é olhar para esse cenário, né? Acho que não, um outro elemento, né, é a questão do individualismo, né, como que a gente vai ficando mais individualista, né, lá na sua mesa, que muito foi falado aqui, no seu espaço de trabalho, né? E que isso é reflexo do avanço neoliberal, né? Afinal, é o capitalismo que dita que horas que a gente vai almoçar, que horas que a gente vai acordar, que horas que eu vou ter de lazer. É o capitalismo que dita isso para a gente, né? Então, como que isso está totalmente relacionado, né, à forma de pensar e tudo mais, né? O meu crescimento, né, a relação do meu crescimento, que está condicionado ao mérito, ao meu esforço individual. A forma de olhar para o mundo é permeada pelos ditames do capital. E como que muitas vezes a gente coloca isso também para os usuários, né, de ressaltar aí a questão da meritocracia. Bom, sendo assim, né, pensar um pouquinho quais seriam as estratégias de organização. E aí, para mim, né, não só para mim, mas para os colegas que dividem comigo a gestão do CRES, a gente acredita que... Eu acho que o momento da queixa a gente já entendeu, né? A Dani já colocou. Quem aqui não está insatisfeito? Né? Para qualquer profissional que está lá na ponta, que está lá na base todos os dias, se você perguntar, ele vai ter uma insatisfação. Então, o campo da queixa, né, o campo da constatação de dificuldade, eu acho que a gente já tem. A gente já, né, conseguiu fazer isso. Qual que é o próximo passo, então? O próximo passo é o campo da ação, gente. Não tem outra. Né? A gente já constatou as dificuldades e agora é a ação. Então, é o campo da ação, da produção do conhecimento, é ocupar os espaços de controle social, tanto institucional quanto institucional, refletindo sempre de como estamos ocupando este lugar. O CRES São Paulo, por meio da Comissão de Trabalho e Organização Política, CTPOP, a gente tem feito uma pesquisa sobre o controle social, né? Vamos finalizar aí, pretendemos, né, Nívia, esse ano.
Justamente porque o controle social, né, a participação dos assistentes sociais nos conselhos de direito é muito grande. A gente fez uma pesquisa e lançou alguns questionários, não sei se vocês puderam ter a oportunidade de responder, mas a gente enviou para todas as prefeituras do estado de São Paulo, perguntando quais assistentes sociais daquele município participavam de conselhos de direito. E, para nossa surpresa, a gente teve até um bom número de respostas, né? Mas o que chamou muita atenção foi um caso, né, de uma assistente social que ela participava de 7 conselhos de direito lá na cidade dela. E aí a gente ficou pensando, né, nossa, essa profissional ela só vai para a reunião de conselho, porque 7 conselhos. E aí, né, a gente vai ver que isso é muito mais latente do que a gente imagina. Então, aí eu pergunto, né, como está sendo essa participação? Tomara que tenha sido uma participação efetiva, mas eu acho difícil, né? Entendendo, claro, já os limites colocados pelos conselhos, né, de direito, e ainda mais quando a gente é chamado para participar de um monte de conselho. Então, repensar, né? Eu acho que ocupar os conselhos é um espaço importante, ainda mais na atual conjuntura, né? A gente viu aí que alguns conselhos conseguiram, a partir de luta dos trabalhadores, barrar muitos programas, né? O Criança Feliz, mas é preciso pensar como está sendo essa nossa participação nos conselhos, né? Bom, e aí, é claro, né, pensar que se a gente está ocupando lá, é claro que a luta vai ser limitada, né, vai ser direcionada. Mas é preciso pensar, então, que ocupar... Qual os outros espaços que vamos ocupar, né? Acho que Dani e Kézia já colocaram aqui alguns deles, né? Os sindicatos, que são ainda, né, a mais histórica participação aí dos trabalhadores, mas também pensar de como iremos ocupar, de fato, esses sindicatos, né? Vamos reproduzir a lógica que muitos sindicatos vêm tendo até o momento? Ou vamos ir lá e construir, de fato, um sindicato combativo de luta, né? E aí, claro, a nossa defesa desse conselho é pela sindicalização por ramo de categoria, né? E, por ramo de atividade, desculpe, né? E eu sempre dou um exemplo muito claro sobre isso, né? Porque, vejam, a gente se filiar a um sindicato de assistentes sociais e aí os assistentes sociais chamam uma greve geral. Lá no município que eu trabalho, como eu falei para vocês, somos em 4 assistentes sociais. Que impacto vai ter a greve de 4 assistentes sociais lá no município? Né? Então, assim, é complexo de a gente pensar. Diferente se for uma greve geral de todos os trabalhadores municipais. Né? Então, o impacto que isso tem é muito simples, é muito claro, né, de entender o porquê que a gente defende a sindicalização por ramo de atividade e não um sindicato próprio, né? Então, ocupar esses sindicatos e pensar como estaremos ocupando, né? Não é simplesmente ir lá e pagar a contribuição sindical. Ah, já estou filiada, já componho meu sindicato. Não! Como vamos compor esse sindicato e fazer deles combativos, né? E, claro, o outro espaço, né, os fóruns de trabalhadores, que eu acho que estão sendo aí, né, muito importantes, têm mostrado a importância que tem. E dentro da categoria profissional, eu queria destacar, né, a importância dos NUCRES, que são os núcleos descentralizados do CRES. Né? Aqui na Grande São Paulo, a gente tem os núcleos por regiões, no interior também. Então, os NUCRES, pensem aí, profissionais, se vocês estão, né, também um pouco distante dessa participação de sindicato, de fórum, né, mas querem se organizar e querem começar de alguma forma, procurem os núcleos. Né? Os núcleos têm debatido muitas questões do cotidiano, né, trazendo essa reflexão para a conjuntura. Então, eu acho que é um importante espaço também de organização da categoria dos assistentes sociais. Né? Bom, eu acho que, de maneira geral, era isso. Né? Para finalizar também, eu queria ressaltar o tema de campanha deste ano, né, do Conjunto Cefes-Cres. Nossa escolha é resistência em tempos de defesa dos direitos da população e do trabalho profissional com qualidade, tendo em vista que essa resistência ela não é uma resistência idealista e irrealizável. Né? Porque, às vezes, quando a gente fala em resistência, parece que fica só no plano da utopia. Né? E não, é dizer que essa resistência ela é concreta. Né?
Ela é concreta dentro das possibilidades colocadas nessa conjuntura, marcada por processos contraditórios que implicam em movimento da realidade. Se, por um lado, temos uma conjuntura que é desfavorável, e sabemos que é, né? Por outro lado, é a partir da luta dos trabalhadores, é a luta dos trabalhadores que tem feito esse contraponto, né? Esse movimento na realidade social. Então, para aqueles que colocaram, né, que estão incomodados, que estão insatisfeitos, eu acho que fica aí a provocação para a gente começar a se organizar, né? Então, que na segunda-feira ou amanhã, quando a gente retornar para os nossos campos de trabalho, que a gente pense sobre isso e como que vamos começar a nos organizar. Porque o campo da constatação a gente já tem. Agora a gente tem que buscar o campo da ação. Era isso. Obrigada. Então, agradecer a Ana pelas contribuições. E agora, esse segundo momento, né, a Nívia vai fazer a coordenação. Pessoal, agora a gente vai abrir para o debate. Tá? A gente vai abrir o primeiro bloco com 5 falas para 3 minutos. Quem quiser se inscrever agora... Mais alguém? Como se chama? Mais alguém? Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Flávia. Acho que eu estou na frente do... Aqui. Então, eu sou psicóloga, trabalho no SUAS, na cidade de São Paulo. Ocupo o cargo de assistente de gestão de políticas públicas. Atualmente, eu componho também, junto com a Késia, e a Everaldo, a Auxiliadora, Patrícia, o Fórum Estadual. E também faço parte do núcleo que discute assistência social no Conselho Regional de Psicologia, né, o núcleo chamado NAS. E aí, assim, uma militância chama a outra, né, e a gente precisa muito ocupar esses espaços, né. Então, no município de São Paulo, a gente sofre uma situação, a gente passa por uma situação de opressão, a gente passa por uma situação, diversos retrocessos, e aí, de alguma forma, incomodados com tudo isso, a gente vem tentando se organizar, né, também, em outros coletivos, né, como é o caso do coletivo de servidores e trabalhadores do SUAS de São Paulo, que foi organizado pelo Sindicep. Então, assim, são diversos espaços onde a gente vem tentando se mobilizar e se organizar para fazer o enfrentamento desse cotidiano que está posto aí de sofrimento e de opressão dos trabalhadores do SUAS. E no qual, assim, o nosso sofrimento ele é pequeno ainda diante das demandas e dos sofrimentos que são trazidos, né, pela população que é atendida nos CRAS, CREAS e Centro POPs. Então, assim, eu queria agradecer, eu acho que as falas foram bastante interessantes, elas nos trazem reflexões que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente precisa dessas provocações até para que a gente possa se mover, né? O trabalhador, o próprio nome já diz, trabalhador. A gente trabalha um pouco adoecido com tudo isso, né? E aí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desse sofrimento ético-político dos trabalhadores no cotidiano, porque a gente vive uma perspectiva de um projeto neoliberal perverso, que é marcado por diversas violências, inclusive violências institucionais, às quais os trabalhadores estão imersos e onde o profissional é perseguido, muitas vezes, e sofre por seus posicionamentos, quando esses são contrários à gestão ou até por uma organização coletiva. Então, a gente tem relato de diversos colegas que foram assediados por suas chefias, por se organizarem e por se posicionarem contra os desmontes das políticas públicas, né? Isso é um tiro, né, nos movimentos, né? Porque é difícil você se posicionar quando você trabalha para sustentar sua família. O trabalhador ele tem essa perspectiva. Conclua. O trabalho é a fonte de renda. Tá. E aí, assim, a gente tem nessa precisa fortalecer esse trabalhador que está na ponta, né? E de que forma? Então, a gente tem esses espaços que eu acho que são importantes. E aí eu vou só, para concluir, falar da mostra, né, de trabalhos a mostra Resiste SUAS,
que está sendo organizada pelo FNT SUAS. As inscrições foram prorrogadas até o dia 20 de julho e o edital está no site. Então, gente, vão lá, dá uma olhada, vamos estar juntos, vamos discutir, vamos se fortalecer, assim, porque é só assim que a gente pode resistir ou ver o quanto é possível, né? Assim, até onde a gente consegue chegar. O desmonte está posto, né? E a gente só pode se apoiar e ver o quanto a gente consegue minimizar os impactos desse desmonte. Obrigada. Obrigada. Aquela moça ali. Vanessa? Boa tarde a todos. Eu sou Vanessa, sou assistente social na Prefeitura de São Paulo, faço parte do Nucres Leste, como ressaltado pela Ana Leia, né? Estamos aí apresentando as atividades mensalmente. É bacana que tenha as participações, porque são possibilidades da gente refletir o cotidiano, da gente refletir estratégias, da gente conseguir avançar com o trabalho, né? Eu queria queria que a professora Daniele falasse um pouco sobre o que ela citou dos desencontros das ações coletivas, porque eu sinto que, de certa forma, por mais que a gente veja muitos rostos conhecidos nas lutas, tem muita... Não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. Eu vejo que tem muita arrogância na militância, né? As questões de acolher de quem está chegando. Então, eu queria que falasse um pouco sobre essas estratégias, dar coragem para quem está chegando, vir falar, como eu vim falar aqui, né? E também do posicionamento das pessoas, né, que tem esse conhecimento, mas muitas vezes não tem essa acolhida. É isso. Obrigada, Vanessa. Mauricleia. Ela está chegando. Devagar, que ela está incendiada. Três minutos, Mauricleia. Bom, boa tarde a todas e todos. Na verdade, eu me inscrevi porque eu acho que a gente, na parte da manhã, eu dei uma pincelada na discussão dos conselhos, né? Mas, na verdade, eu acho dos conselhos na defesa das políticas sociais que nós jogamos muita energia nesse espaço. E aí nós jogamos energia nesse espaço, mas nós esquecemos do segmento, né, da população. Então, assim, ainda existem conselhos que não têm na sua composição, né, o usuário da política. Então, acho que essa é uma questão que eu acho que a gente pensar na política de assistência, nós temos que pensar para o Brasil inteiro, né? Claro que a gente vai pensar aqui em São Paulo, mas no Seminário Nacional a discussão, né, é maior. E aí uma outra questão, né, e eu acho que como estratégia, é a discussão dessa política com essa população. Né? Então, as nossas reuniões que nós realizamos nos CRAs, nos CRES, ela geralmente é no período da tarde, né? Onde os trabalhadores, e aí a própria Carmelita traz essa discussão falando que, né, que a grande maioria são trabalhadores, né? Pois eles trabalham, então como é que vão participar de uma reunião às 2, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, nesses espaços. E que eles são aliados na defesa dessa política. Né? É isso que eu estou tentando fazer um link, da gente lembrar, porque a gente está falando da nossa organização nos espaços, mas que esse público, essa população, também tem que estar junto na defesa da política. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que eu queria dialogar, e eu acho que a Ana Leia já coloca aqui, a de nossa defesa
por sindicato, por ramo de atividade, é que alguns lugares, né, e aí eu acho que a gente tem que pensar muito, porque eu tenho uma crítica imensa a essa discussão, né, de sindicato, da política de assistência, de plano para os trabalhadores da assistência social. Ora, eu participei da última greve em Diadema. Nós, talvez, assistentes sociais sejam o quê? Não sejam nem 200 profissionais. Na verdade, nós tiramos uma foto para lembrar que nós éramos 10 na greve, né? Nós estávamos lá discutindo reajuste salarial, tá? Imagine para fazer defesa de política. É só para a gente pensar um pouco. Então, eu acho que tem que ver cada realidade, né? Eu acho que a discussão é que você assume um papel que é do movimento sindical. O movimento sindical que teve ausência total das bases, né, e que está extremamente desacreditado. Então, eu acho que essa discussão nós temos que pautar nesse momento. Obrigada, Mauricleia. Kátia? Boa tarde a todos e a todas. Eu me inscrevi para dividir um pouco da experiência. Eu sou da seccional São José dos Campos, e lá na seccional nós temos 4 NUCRES, né? E nós fizemos o planejamento para 2018, considerando fazer nos núcleos, agora no primeiro semestre, a discussão sobre atuação profissional na política pública de assistência social e também fazermos a discussão de controle social. Dos 4 núcleos, 2 fizeram a discussão agora em junho, onde a gente conseguiu mobilizar cerca de 45 profissionais nos 2 núcleos. Um será feito agora na próxima semana e o 4º no segundo semestre. E o que nas 2 que aconteceram em junho, eu fui da diretora que estava acompanhando, e ali surgiram 2 questões centrais, que eu acho que a gente precisa pensar. Na discussão do controle social, os profissionais apresentaram a discussão do controle que é feito do Estado sobre nós, trabalhadores e usuários da política pública, que é feita de uma forma bem clara, né? E aí, na política pública de assistência social, a gente tem o CAD único, o conjunto do prontuário eletrônico, as estatísticas que os gestores ficam inventando cada vez mais para fazer esse controle sobre os trabalhadores, sobre as atividades que nós fazemos com os usuários e dos próprios usuários em si. E também conversamos bastante sobre o controle social de nós, trabalhadores e usuários, para a política pública ser desenvolvida. E eu acho que aí é que a gente precisa estar retomando e qualificando esse nosso estar nos espaços de controle social. Por que eu digo isso? Aqui no período da manhã foi falado do período onde nós estávamos em governos onde a gente se sentia como se não precisasse estar nesses espaços de controle social de forma aguerrida, organizada e com propostas claras, né? Nós passamos os últimos 10 anos em espaços de controle sociais, na verdade, muitas vezes sendo os representantes dos gestores. E aí, Ana Léa, eu acho que nessa pesquisa que o CRES fez, essa maioria dos assistentes sociais que responderam são, sim, representantes de gestão. Por que eu digo isso? Em alguns conselhos, lá no Vale do Paraíba, onde eu faço parte da seccional, em alguns conselhos ele é estruturado de forma que tenha assentos disputados por trabalhadores sociais indicados por órgãos representativos. Então, quando profissionais vêm nos procurar para disputar a vaga pelo CRES, a primeira conversa, pega e tira a cópia do conjunto das deliberações do conjunto Cefes-CRES e fala assim, vamos conversar. Você vai defender isso aqui no conselho? E muitos retrocedem, dizem, não vou. Tá, você não vai defender, mas vai falar contra? Não sei. Então, não dá para ser representante nesses espaços de conselho. Nós precisamos ter isso claro. Porque, senão, nós não vamos qualificar que participação nesse espaço de controle social nós queremos. Acho que isso é uma questão. A outra discussão que também surgiu, e aí faz link com a mesa do período da manhã, da qual eu não pedi a fala, mas é que nós podemos, enquanto assistentes sociais, independente da política pública,
fazermos projetos claros de intervenção profissional. E aí eu acho que isso precisa ter claro para nós. Porque, por exemplo, no SUAS está previsto conselhos gestores dos CRAs e dos CREAs. O que nós estamos fazendo com essa possibilidade? Obrigada, Kátia. Patrícia? Kátia jogou o microfone, jogou meus livros no chão. Mais alguém quer se inscrever? Boa tarde a todos e todas. Kátia disse, quando a gente pega gosto, tem que largar o microfone. É difícil. Eu tenho algumas reflexões, até pela participação do Fórum Estadual, já estive em alguns espaços do Fórum Nacional, e também participei da construção do Fórum Municipal de Campinas, né, dos trabalhadores do SUAS. E eu acho que a gente tem alguns desafios, né, quando a gente fala desse espaço. Algumas discussões, nem vou colocar aqui, porque eu entendo que é lá que a gente tem que discutir. Mas a gente tem uma questão que é essa que foi pautada aqui, que é a institucionalização dos espaços de organização da classe trabalhadora. Que esse é um caminho que, recorrentemente, é buscado, né, pelas pessoas que ocupam esse espaço. O outro desafio é a autonomia e independência política dos espaços de organização da classe trabalhadora. Que é muito recorrente também que instituições que estão dentro destes espaços tentam impor a sua institucionalidade para os fóruns, ou atores, né, pessoas que estão ali, querem impor a sua defesa partidária, a sua pauta partidária para dentro desse espaço. E como é que a gente consegue garantir o suprapartidarismo, a autonomia e independência política desses espaços? A outra questão, que para mim ainda é um nó, que vai durar um grande tempo ainda para a gente desfazer, é que esses espaços estão ocupados basicamente por instituições. Então, nós temos os conselhos de categoria, de várias categorias, e aqui no FET-SUAS temos da musicoterapia e outros, né, o CRP, o CRES. E eu sinto muita falta de trabalhadores e trabalhadoras ocupando esses espaços e coordenando esses espaços, e não somente instituições. Entendo que as instituições precisam estar lá, é necessário, inclusive, para o apoio e fortalecimento da organização desses espaços, mas não somente. E aí, para mim, é trabalho de base que precisa ser feito. A gente precisa construir trabalho de base lá na ponta, direto com o trabalhador e com a trabalhadora. E aí, juntando com isso, para mim, tem uma coisa que pega, principalmente quando a gente está nos espaços da conferência, da política de assistência, que, para mim, é um surto aquilo. É um surto. Quando começa a dizer, o usuário vai para aquela salinha, se conversa, se articula. O trabalhador vai para outra salinha. E aí, mas espera aí, trabalhador, usuário, somos todos classe trabalhadora ou não somos? Como é que a gente se reconhece nesse espaço? E como é que a gente se conversa, usuário e trabalhador, para poder construir, então, conjuntamente, uma pauta em prol dessa política pública, em prol dos interesses da classe trabalhadora de fato? Como é que a gente faz esse diálogo? E aí, por vezes, a gente tem essa articulação negada, porque dizendo que o trabalhador não pode impor aí o seu tecnicismo na discussão dos usuários. E aí, lembrando da Carta de Maceió, Seguridade Social para a gente é muito mais do que o tripé que tem colocado. E, para finalizar de verdade, Nívia, concordo com a Mauricleia, tenho muita discordância quando a gente fala de plano de cargos e carreiras, salários, vencimentos, de trabalhadores do SUAS somente, e também quando a gente fala de sindicato da assistência social. Tenho total discordância, porque quando a gente faz greve, eu conto nos dedos profissionais da política de assistência. Eu conto no dedo, né, todas as vezes, infelizmente. E eu entendo que a luta não é fragmentada em políticas públicas, não é fragmentando em política pública. Não é porque a NOB fala de PCCS que ela está correta. A NOB RH também tem problemas. Ela não é perfeita, ela tem problemas, a gente precisa fazer a crítica sobre ela. PCCS é de toda a categoria que trabalha para aquele espaço, para aquela prefeitura, para o Estado, para o federal. O sindicato também tem que ser por ramo. É isso, obrigada. Obrigada, Patrícia. Kelly. Então, vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Agradecer muito à mesa pelas contribuições, né, as reflexões. Que bom que suscita o debate, que eu acho que esse é o objetivo mesmo, né? Eu gostaria de fazer aqui um recorte
várias vezes a gente vê nos discursos, né, de que os profissionais que se colocam contrário, muitas vezes, à precarização, ao contexto de violação, de violência institucional e tudo mais, são sempre esses perseguidos, vítimas de assédio, de processo administrativo. E eu gostaria de fazer uma provocação no seguinte sentido. Qual luta que não vem acompanhada disso nessa sociedade? Porque se a gente for esperar um espaço favorável para a luta, um gestor que apoie a luta dos trabalhadores, a gente não estaria, e é uma provocação que eu gostaria de fazer para mim, nós não estaríamos fazendo uma luta idealista ao invés de uma luta concreta? Porque se eu estou esperando que um secretário de assistência social apoie a minha reivindicação sem me dar nenhuma retaliação, eu estou falando dessa sociedade que a gente vive, ou estou falando de outra? Né? Porque essa aqui, certamente, os lutadores sofrem e sofrerão uma série de questões. Acho que isso está colocado. Outra questão é que eu penso que... Como é que eu posso dizer isso sem... A gente não pode romantizar a reunião de trabalhadores do SUAS, como se um simples coletivo de trabalhadores do SUAS fosse, por si só, defender os interesses da classe trabalhadora, porque isso seria desprezar a concepção de alienação, não é verdade? Então, eu acho que a gente não precisa romantizar. Nem todos os espaços defendem, de fato, os interesses da classe trabalhadora. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta também aos espaços de organização dos trabalhadores, ao FET-SUAS e tantos outros, onde que está o espaço da formação política, da gente se reconhecer enquanto classe trabalhadora? Porque senão nós vamos continuar nos reunindo enquanto profissionais e achando que o simples fato de ter trabalhadores numa determinada sala, num determinado evento, ou num determinado espaço, por si só garante a luta. Não garante. Isso seria um romantismo da nossa parte, porque os e as trabalhadores também são permeados por contexto de alienação. E eu penso que a política de assistência social, no decorrer do seu processo de educação permanente, não priorizou a formação política. Né? E como que nós, E aí eu acho que, para falar de organização de trabalhadores do SUAS, a gente precisa falar de formação política. Quem eu sou, quem é esse mundo, onde que eu estou, que parcela eu tenho de responsabilidade nisso. Eu gostaria de pedir para a mesa falar um pouco, estou concluindo, sobre táticas e direção política nítida, táticas e estratégias. São coisas diferentes e que precisa estar no debate de organização dos trabalhadores, porque senão a gente vai confundir tática e estratégia com finalidade da nossa luta, que é contra o capital. Obrigada. Obrigada, Kelly. Mais alguma inscrição? Tinha o Júlio, né? Ele tinha pedido. Tá, pode vir, então. A Eliana. A gente vai terminar esse bloco e já encerra. Eliana. Quem Júlio, mais? É Júlio ou Eliana? Não entendi. O Júlio, a Eliana. Tinha mais alguém aí? Júlio. Tem duas dimensões importantes que a gente precisa, acho que a partir das falas que foram trazidas aqui, pensar como garantir a luta dos trabalhadores da política associada ao movimento geral de enfrentamento à sociabilidade capitalista. Acho que é uma das questões que ficou muito objetiva aqui na discussão. Como a gente garante uma unidade classista, né, como vão dizer, uma unidade de esquerda, para a gente poder garantir o avanço das lutas e das trincheiras, que, por vezes, a gente, quanto movimento, vai se fragmentando e esquece da luta geral e do horizonte estratégico, né, como foi trazido aqui pela Kelly. Acho que, para além do trabalho de base que tem que ser feito e a formação política dos trabalhadores, a gente precisa começar a discutir com os companheiros, companheiras, aqui na mesa da manhã eu estava mediando, não podia falar, né? Mas os companheiros e companheiras que estão hoje, né, na frente dos serviços das políticas sociais, que, por vezes, assume o posicionamento de gestor e deixa de se reconhecer como trabalhador da política. Daí chega na entidade, chega no serviço, chega no equipamento, fiscalizando, ao invés de fazer uma construção
numa perspectiva emancipatória. Então, eu queria que vocês trouxessem a dimensão da fiscalização que está prevista na política e as contradições presentes nesse momento, nessa sociabilidade adversa. É claro que a gente não vai dar conta de tudo, mas só para provocar aí a discussão. Obrigado. Obrigada, Júlio. Eliana. Boa tarde. Eu sou Eliana, eu sou da seccional do CRES Marília, atuo no judiciário, porém tenho uma ligação muito grande com a política de assistência por ser docente, professora, e trabalho também com muitos cursos. E nessa minha vivência, junto aos assistentes sociais, trabalhadores do SUAS, o que eu tenho me deparado e que tem me preocupado bastante. Tá? Eu até anotei na mão para não perder a ideia. Os assistentes sociais do SUAS, tá? Não estou generalizando, alguns que estão lá trabalhando na política de assistência, eles se sentem acuados, mas, ao mesmo tempo, não têm o enfrentamento em coisas simples do dia a dia. Por exemplo, na questão dos seus relatórios, na questão dos seus prontuários. Porque, mas o MDS, a orientação é para que o prontuário seja conjunto. Gente, não tem que saber diferenciar o que é uma informação que vai para o prontuário coletivo, para o prontuário que todos os profissionais têm acesso, do prontuário nosso de assistentes sociais.